Cara, brasileiro é muito bom. O que eu acho que atrapalha o brasileiro? Que atrapalha o ser humano, não necessariamente o brasileiro, mas as pessoas, as crenças, naquilo que você acredita. Eu sou um cara privilegiado, eu nasci no fundão lá onde não tinha médico, não tinha parteira, nasci com a mulher aberta, fiquei com a mulher aberta com a deficiência até os 8 anos de idade. E eu entendia que isso era positivo. Olha que privilégio, eu não podia chorar forte, eu não podia apanhar, eu não podia... Então, pensa no negão mimado. E aí, isso foi positivo. Mamãe, nós viemos para São Paulo buscar oportunidade, porque nós ficamos sem nada lá. Gente, quando você fica sem nada, quando você fica sem dinheiro, quando você vai para o fundo do poço, se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Se você acreditar de verdade que você é a semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Não tem esse papo de que para o pobre é mais difícil, para o negro é mais difícil. Ser negro é um privilégio. E aí, eu aprendi isso muito cedo com a minha mãe. A gente era pequenininha, a mamãe buscava as coisas na feira para comer. Resto de feira, o que sobrava lá, e nós trazíamos para casa. E daí eu aprendi que a mamãe que tinha que trazer e dividir com os vizinhos. E eu não tinha opção de falar que o vizinho era folgado, que a mamãe não deixava. Democracia cubana. Eu tinha a opção de concordar com a mamãe. E aí, eu dividia com os vizinhos o que a gente trazia da feira. E eu aprendi ali uma coisa que todos nós podemos fazer, independente da sua condição social, em vez de você lamentar, em vez de você achar que está difícil, em vez de você terceirizar, achar que alguém é culpado pela sua situação, cara, tenha gratidão. Independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. E nós ajudávamos os próximos, naquela idade. Eu perdi a minha mãe, eu tinha menos de 8 anos. Mamãe foi embora, eu morava na favela, mas eu já tinha personalidade formada, eu já tinha aprendido o que é minha mãe, o que todos nós podemos aprender, e a gente fica procurando ajuda no mercado, ajuda profissional. Cara, não tem ajuda melhor do que buscar nos pais da gente. Eu aprendi lá atrás, minha mãe não sabia ler, não sabia escrever, mas ela tinha uma sensibilidade, foi a minha melhor mentora, a minha melhor coach. E ela dizia para mim o seguinte, que eu podia. Ela dizia que eu era bonito. Que legal. E ela dizia que eu ia ser um grande homem, que eu ia ser um cara do bem, que eu ia ser trabalhador. E eu acreditei na minha mãe. Cara, você precisa acreditar em alguém, faça escolhas. Acredita nos seus. Você tem que aprender a fazer escolha logo cedo, você pode. Não lamente, não terceirize, não ache que alguém é culpado pela sua situação. A culpa é sua, você nasceu, porra. Então por que você nasceu? Você nasceu, a responsabilidade é sua. Depois que você nasce, você só precisa de uma oportunidade. Que oportunidade que eu precisava? Minha mãe ensinou muito cedo para mim ter essa oportunidade. Eu precisava de mais um dia. Eu já nasci, eu já tive o privilégio de nascer. Eu precisava de mais um dia. E a mamãe ensinava a gente a pôr o joelhinho embaixo, no tapete, na cama que era calçada com tijolo, e ter gratidão. Gratidão porque a luz entrava pelo barraco, eu tinha que agradecer que eu tive mais um dia, era a luz divina. E eu agradecia. E nós íamos à luta. Saía de casa, oportunidade, ter alguma coisa para fazer. Mamãe foi embora, arrumei um emprego com 8 anos de idade, porque eu já tinha aprendido que eu precisava ajudar o próximo, que eu podia ajudar o próximo. O próximo era meu pai, que tinha menos juízo que eu. E eu fui ajudar o papai. Arrumei outra oportunidade. Gente, quando você tiver que olhar um problema, olha para cima. O problema é seu. Quando você olha para ele, encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema. Você é um gerador nato de problema assim que nasce. O que significa que quando você entende, assume a responsabilidade que o problema é seu, que a situação é sua, que o país é seu, que os semelhantes são os seus, que os brasileiros é você. Então não fale mal de você mesmo, não fale mal do brasileiro, não fale mal da sua segunda mãe, que é o seu país. Assuma a responsabilidade e vai fazer. Eu aprendi isso lá atrás e eu fui fazer. Nasci numa família abastada e tive acesso a uma boa escolaridade, a muito boas informações. E vivi sempre num patamar médio-alto. Mas uma coisa sempre me incomodou, a existência da miséria, das periferias. Quando eu era menino ainda, 6 anos de idade, minha mãe fez uma promessa e conseguiu a tal da graça e me levou para uma favela para distribuir pães. Era o cumprimento da promessa dela. E eu fiquei estarrecido. Eu vi crianças da minha idade vivendo em situações que eu não imaginava. E a partir dali eu comecei a questionar a minha mãe, em primeiro lugar, no caminho de volta para casa. Por que tem pobreza? Por que tem miséria? Por que essas pessoas estão assim?
E as respostas não vinham, a resposta era, sempre foi assim, sempre vai ser, parar com isso. Isso foi me acompanhando, mas me marcou de tal maneira que sempre que eu podia, eu observava as pessoas mais pobres, os empregados, nos clubes onde eu ia. Eu tentava me aproximar, eu queria entender essas pessoas que pareciam que tinham outro código. E eu conseguia a simpatia deles, mas não era a simpatia deles que me interessava. Eu queria sentir igualdade. Então eles me tratavam muito bem, mas quando eles se tratavam entre si, eu percebia que era diferente. Entre si eles falavam com igualdade, comigo eles eram gentis. E eu fui crescendo, uma angústia danada, sem saber o que fazer, sem saber, nenhuma profissão me interessava. Percebi que no meu meio social, nas crianças e nos primeiros anos da adolescência, aquele assunto era incômodo, ninguém queria falar sobre isso. Quando eu cheguei nos 15 anos, eu estava convencido de que eu tinha alguma coisa errada, porque o que mais me interessava, os assuntos que me interessavam, não interessavam mais ninguém. Eu não conseguia me entrosar em nenhum grupo, eu era repelido. Eu questionava a arrogância da minha classe diante das pessoas mais pobres. E eu era visto como um extraterrestre, um cara estranho, um cara meio maluco. Então eu desisti de tentar me enquadrar, de me enturmar, e comecei a tentar me enquadrar. Fiz um concurso do Banco do Brasil e entrei. Vamos ver como é que se trabalha nesse mundo. Eu tinha 15 anos. Passei 10 meses e saí horrorizado. Pedi demissão do Banco do Brasil porque eu achei que ali eu era um parafuso, uma porca, uma peça que podia ser facilmente trocada. Eu tinha uma necessidade de realização na vida. A pergunta ficava, para que serve a vida? Para que serve a vida? Na minha classe, a vida servia para ser usufruída. Mas eu me sentia constrangido de usufruir diante da miséria que eu via. Os meios que eu andava não se via miséria, se via os serviçais. Mas como a gente viajava, as periferias das cidades são um cinturão de miséria sempre. Então eu via que tinha milhões de miseráveis, milhões de pobres, e não entendia, não conseguia entender. A minha classe fugia dessa visão, sempre em bolhas, e eu me sentia preso ali. Quando eu saí do Banco do Brasil, claro, eu queria me enquadrar para não magoar a família, porque eu não via nenhuma profissão que me interessasse. Eu não tinha vocação para nenhuma profissão. A arte, na época, não era vista pela minha família como uma coisa séria, era um hobby. E eu nem pensava em viver de arte, era coisa para as horas vagas. Então fiz um concurso para o Exército. Meu pai era militar, e o pensamento foi exatamente esse. Eu não quero fazer nada do que me apresentam, o que eu vou ser na vida? De repente acendeu uma luzinha, militar. Claro, eu sempre vivi no meio militar, ser militar é fácil. Aí eu fiz um concurso, passei e fui conhecer o Exército por dentro. Meu pai me apresentou o Exército como um fator de segurança pública, como uma coisa boa para todo mundo, que protegia o povo. Mas quando eu estava dentro do Exército, as instruções que eu recebia eram me atirando contra a população. E depois de 1 ano e pouco dentro da escola de cadetes, eu me vi com um fuzil na mão, apontando para uma manifestação de estudantes, gente desarmada. Isso violava todos os códigos que eu tinha aprendido com meu pai. Eu disse, não é aqui que eu quero ficar. O Exército serve para reprimir a população e não para proteger. Então pedi desligamento do Exército. Foi a segunda vez que me chamaram de louco, a primeira foi no Banco do Brasil. E saí do Exército. E minha família ficou magoada, e meu pai mais magoado ainda. Ele tinha muito orgulho de eu ser militar, seguir a carreira dele. Então eles pegaram e me resolveram pagar um cursinho pré-vestibular, o mais barato que tinha. Foi o primeiro contato que eu tive com gente saída do ensino público. E essas pessoas eram desinstruídas. Eu achava o conhecimento deles tão superficial que eu não acreditava. Eu falava com meus colegas, vocês foram vagabundos, vocês não estudaram, vocês não sabem nada, vocês só sabem superfície das coisas. E um belo dia um amigo meu me trouxe uma prova do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública. Eu achei que era brincadeira. Foi a primeira vez que eu senti que essa classe é sabotada, que a maioria das pessoas é enganada, que aquilo ali não é educação de verdade. A diferença da minha educação era tão brutal que eu já achei que era uma coisa intencional, não estão mantendo o povo ignorante. Com o tempo eu fui confirmando isso, mas na época era só uma intuição. Eu me guiei muito pela intuição disso, porque a razão me dizia que eu estava errado, a razão mandava eu me garantir. As pessoas me falavam, você tem que se garantir, você tem que se garantir. E eu percebi que o que eu estava garantindo era uma angústia eterna. Aí fiz vestibular. Pensei até em fazer em Belas Artes, mas a reação familiar foi tal que eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Fui na faculdade, peguei os currículos e fui por eliminação. Onde tinha matemática, eu jogava fora. Onde tinha física, biologia, química, e fui eliminando tudo. No final sobraram 2 cursos, Belas Artes e Direito. Direito tá bom para vocês? Ah, Direito tá. Pelo menos isso.
Lá fui eu fazer direito. E entrei na universidade. E pela primeira vez eu vi explicações para as minhas questões. Porquê da miséria, sabe? Quem domina o mundo, como as coisas são feitas, como a política é influenciada pelo poder econômico. E fiquei encantado durante uns 3 meses. Depois eu percebi que era só conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, uma revolta que não funcionava, que não ia falar a linguagem do povo, que ninguém ali entrava em favela, sabe? E eu percebi que a grande maioria era pobre. Então tem que chamar os pobres para a luta. Mas os pobres estão aí, desinstruídos e narcotizados por uma mídia criminosa que planta valores, usando psicologia do inconsciente. De repente eu percebi que os pobres se sentiam culpados pela própria pobreza. Gente que é sabotada desde antes de nascer, que o mundo já recebe mal quando vem. Mas eles se sentem culpados pela própria pobreza. Quando numa novela, o pobre que é legal chega no fim da novela e enriquece, você vê a riqueza como um prêmio. O rico safado, durante a novela inteira, no fim da novela, ele cai na miséria, está plantando a miséria como castigo. Então a miséria hoje é considerada um castigo da incompetência. Não é um planejamento social. De repente eu larguei a universidade, falei, não quero mais aqui não, eu não quero ser advogado mesmo, vou largar, não quero ser doutor, eu vou fazer a experiência de não ter nada, eu queria ver o mundo do outro lado, e foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei em casa, com meus documentos, de desligamento na universidade primeiro, eu peguei os documentos e entreguei para o meu pai como se fosse um pagamento de uma dívida. Olha, você me deu a melhor escola, me deu as melhores condições, e você sempre me cobrou que eu entrasse na universidade. Eu não vou terminar, mas não é porque eu não pude, é porque eu não quero. Eu quero fazer a experiência de não ter nada. Aí ele facilitou o processo para mim. Falou, se você sair por essa porta, você não é mais filho. Você não faz parte da família. Pode esquecer que a gente existe. Na hora foi um choque. Anos depois eu percebi que isso foi uma grande vantagem. Porque eu saí sozinho, desprovido de família. E pude formar famílias em todos os lugares que eu ia. Nos primeiros tempos, eu fui sem profissão, sem nada. Eu vou não ter nada mesmo, quero ser mendigo. E batia nas portas e pedia comida. Na minha ingenuidade, eu pedia comida onde estava sobrando. Então eu vou nos bairros mais abastados. Mas ali, as pessoas me davam o resto. Já teve o caso de eu sair da casa, sentar na calçada, começar a comer e chegar um carro de polícia. O cara que me deu comida chamou a polícia. Aí eu falei, não quero mais ficar nesses bairros, não. E comecei a ir mais para as periferias. Nas favelas, nos puteiros, em posto, beira de estrada, porque eu não ficava numa cidade só, eu andava de carona. E sempre conversando, sempre conversando. E tratando com as pessoas mais pobres, na ilusão universitária de instruí-los, eu ficava falando. Um belo dia, no meio da Amazônia, eu estava conversando com um grupo de garimpeiros e eu percebi que eles estavam rindo da minha cara, porque eu não estava entendendo nada do que eu estava falando. Eu estava falando um monte de palavras acadêmicas. E o povo não fala essa língua, isso é academês. Aí eu aprendi, de repente deu uma luz. Poxa, eu tenho 2 orelhas, 2 olhos e uma boca. Parei de falar e comecei a ouvir.